Uau, eu não sei você, Ele está aqui. Cale-se diante dele toda a terra. Tire as sandálias dos seus pés, porque você está em terra santa. Você sabe que quando Ele está presente, nada fica do mesmo jeito. Fala para quem está do teu lado isso. Ele está aqui. O Senhor está aqui. Estou emocionado. Bom dia, gente. Continua me chamando Teste. Amém. Eu sou casado com a Martinha. Somos pais da Laila e da Radassa, está aí a nossa família. Somos casados há quase 26 anos. Deus nos deu a graça de ter 2 filhas. Tentamos 4, perdemos 2 ou 2, perdemos 2 filhos. Mas Deus nos fez entender que Ele tinha uma multiplicação de filhos espirituais, que a gente não se preocupasse, que teria muito filho para amar. Estamos felizes que estamos começando essa série. Oramos bastante por ela. Chegamos hoje aqui. Confesso a você que com o coração feliz, mas bastante sensível, porque cada palavra que nós cremos que o Senhor quer liberar nesse tempo, nas próximas 5, 6 semanas, vai passar pelo coração de todos nós, quer você seja casado, solteiro, viúva, divorciado, divorciada. Mas essa série Aliança, Santifique Sua Família, não é apenas para os casados. Hoje nós vamos dar uma ênfase no processo da aliança, falando sobre o casamento, sobre a aliança, mas queria que você pudesse se animar e orar por essa série inteira, porque Deus tem muito a falar conosco. Estamos começando hoje, semana que vem, vamos falar sobre a aliança dos pais com os filhos. Na outra semana vamos falar sobre as ervas daninhas que tentam destruir o seu jardim, que é a sua própria vida e a sua família. E assim vamos indo semana a semana e concluiremos daqui a 5 semanas essa série de mensagens, 6 semanas, com um lindo casamento coletivo. Já temos 23 casais que já estão se preparando para esse casamento coletivo, e nós seremos as testemunhas desse casamento, porque vai acontecer no domingo, viu, gente? No domingo, aqui mesmo, nesse lugar, e vai ser uma festa, porque além de todos nós, todos os familiares deles estarão conosco aqui. Nós queremos dar as boas-vindas para vocês que estão chegando, talvez primeira vez, se aproximando, não é a primeira vez, mas estão chegando. Muito bem-vindos. A nossa oração é que você convide o Senhor para falar poderosamente ao seu coração. Deixe a sua mente e seu coração bem abertos, bem livre para ouvir a voz do Senhor. Queria orar mais uma vez. Queria convidar você a fazer essa oração primeiro. Dizer: Senhor, eu quero abrir o meu coração para receber a Tua palavra nessa manhã. Fala comigo. Você pode fazer essa oração? Diga isso para Deus. Senhor, eu abro o meu coração para receber a Tua palavra. Que eu esteja agora com a mente e o coração sendo levados cativos ao Senhor, de tal maneira que nada roube aquilo que Tu queres me entregar nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nosso tema hoje vai ser aliança, camada protetora do coração. Fala comigo, aliança, a camada protetora do coração.
Há algum tempo eu estava mexendo nas coisas lá em casa e achei algo, já tem alguns meses. Eu falei, Martinha, corre aqui, corre aqui. Eu achei, dei para ela, aqui tem 2, né? Isso aqui era o nosso contrato de namoro. Foi muito interessante porque quando a gente começou a namorar, nós começamos a namorar dia 12 de abril. Segura um pouquinho aí que eu vou ler com eles. Eu vou ler. Nós começamos a namorar dia 12 de abril de 1996. Tá? E no dia, deixa eu ver aqui exatamente o dia do contrato que ela assinou esse negócio aqui. Dia 16 de abril. 4 dias depois, a gente foi para uma fazenda com alguns amigos, uma missionária que nos liderava. E a gente saiu para caminhar um momento no meio de alguns eucaliptos e eu estava com isso aqui enroladinho assim na mão. Ela, o que você tem na mão? Eu falei, não, fica tranquila, deixa de ser curiosa, Martinha. E quando chegou no meio daqueles eucaliptos, eu abri esse contrato e dei para ela. Vou ler para você o contrato. Contratos de namoro que fazem entre si, de um lado, Jeremias aos evangelistas Teste, agora pode colocar lá. Você conhece o Jeremias? Oi, meu nome é Jeremias. Ninguém me conhece por Jeremias, é o nome do meu pai, Jeremias aos evangelistas. Me conhecem por Teste porque meu pai foi tão criativo que ele deu para o meu irmão mais velho, Jeremias aos evangelistas Júnior, e eu quero o terceiro, Jeremias aos evangelistas Teste, que é terceiro. Então ele nos criou, nos chamando de Júnior e Teste. Ele complicou para ele mesmo, né? Mas é isso, brasileiro solteiro, aí vem minhas referências todas. Naquele tempo eu servia como seminarista lá, junto na congregação de Campo Largo, como seminarista da primeira de Curitiba. Aí vem do outro lado, Marta Lebedenco, solteira, o RG dela, todas as informações ali, ela é da cidade de Presidente Prudente, ela secretariava o pastor Marcílio naquele tempo no projeto Antioquia, se comprometem a namorar conforme as seguintes cláusulas e condições. Bom, isso aí foi. Cláusula primeira, Martinha, e ela segurando o negócio, eu falando para ela, cláusula primeira, Martinha. Compromisso. Ambos os lados se comprometem primeiramente com Deus, por meio da oração, a aceitar um ao outro como são, desde que veja que não estão contrariando a vontade de Deus. Cláusula segunda. Finalidade. Primeiramente, que ambos cresçam espiritualmente, em graça diante de Deus e dos homens, que procure sempre ajudar ao outro como verdadeiro amigo, que esteja sempre pronto para compreender o outro, não jogando pedras, mas orando para que supere os momentos difíceis, que nos momentos de fraquezas ambos se sustentem em Deus, pois Ele é o único que os dará a vitória. Parágrafo único. Fica a Deus no direito de fiscalizar se estão realmente buscando esses objetivos do namoro, ficando ainda Deus no direito de punir qualquer um dos dois que se esquecer da finalidade. Aí ontem eu dei uma relida nisso, falei, punir, mas como é que eu olhava para Deus, hein? Aqui podia ter ficado melhor disciplinar, né? Assim, corrigir. Cláusula terceira, duração. Esse namoro será por prazo determinado por Deus, com duração também determinada por Ele, com início e término quando Deus achar que as finalidades estão sendo esquecidas, ou melhor, quando Deus achar que Ele não tem sido prioridade do namoro. Nós dois começamos a namorar focados no casamento, mas todos os dias a gente orava, todo dia. Ela morava num bairro chamado Cabral, eu na Silva Jardim, no bairro nem lembro o nome do bairro lá em Curitiba, mas na rua Silva Jardim. Então nós orávamos de manhã cedo, falávamos assim, Senhor, se é a tua vontade que nós nos casemos, confirma mais esse dia de namoro na nossa vida. Aí no final do dia, quando a gente estava junto, a gente orava junto, dizendo, Senhor, obrigado, porque o Senhor confirmou mais um dia, mais um dia. E assim a gente foi indo, até que no dia do casamento olhamos um para o outro e falamos assim, Ele confirmou. A gente estava dizendo o seguinte, que queríamos nos casar, tínhamos o foco de nos casar, mas tínhamos medo de casar errados. E que Deus podia interromper na hora que Ele quisesse aquele namoro. Então, por isso, essa cláusula aqui. Prioridades, cláusula quarta. Fica determinado que esse namoro deve ter algumas prioridades que devem ser observadas por ambos. Primeira prioridade, Deus. Buscar primeiro o reino de Deus. Se Deus não for prioridade, não vai dar certo. Prioridade, segundo, família. Não se esquecer do valor que a família deve ter em sua vida. Ei, os namoradinhos aí, não esqueça do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, quando você começa a namorar. Tá? É importante isso. Depois você vai formar a sua família.
Prioridade 3, estudo, ser compreensivo no dia em que um não puder dispor do tempo para o outro em virtude do estudo. Estávamos fazendo faculdade naquele tempo, então a gente queria botar as coisas em ordens. Prioridade 4, trabalho, procurar sempre ser dinâmico e prestativo no trabalho, sempre assíduo, tomando com grande responsabilidade esse fator importante em sua vida. Prioridade 5, namoro. O namoro aparece como 5ª prioridade, porque com certeza se as outras forem bem observadas, o namoro será bem sucedido. Cláusula 5, horário. Com organização e tempo, achou-se o segredo de fazer tudo e de fazê-lo bem feito, já disse Pitágoras. Saber conciliar o tempo com as nossas necessidades, nossas atividades, observando sempre as prioridades, trará sucesso em relação a isso que às vezes se torna problema no namoro. Cláusula 6, sinceridade. O sucesso de qualquer relacionamento está também na sinceridade, seja no momento de alegria, dor, angústia, aflição, necessidade, satisfação, pois mesmo que o outro não possa fazer muita coisa, o mais importante ele fará: orar. Você pode enganar o mundo inteiro, mas jamais a Deus. Cláusula 7, respeito, interesse, companheirismo, amizade e afeto. Esses adjetivos devem ser alguns dos adjetivos a serem cultivados no namoro, pois eles serão fórmulas para afirmar o relacionamento juntamente com Deus. Parágrafo único. Se isso realmente for vivido no namoro, o ciúme, a desconfiança, o desinteresse, o desrespeito jamais irá atingir esse relacionamento. Cláusula 8, anulação do contrato. O não cumprimento das partes das cláusulas acima provoca automaticamente a rescisão desse contrato. Fica ainda acertado que esse contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, desde que seja essa a vontade de Deus. Você deve estar pensando assim, esse teste era controlador, hein? Cláusula 9, presta atenção. E por estarem de comum acordo, assinam esse contrato de namoro em 2 vias de igual teor e forma, juntamente com uma testemunha a Deus, ficando ainda ele eleito para dirimir quaisquer dúvida, no cumprimento das formalidades legais diante das cláusulas do presente contrato, pois Deus deverá estar atrás, entre e após nós. Aí aqui tem a assinatura minha e a dela. Esse aqui era o meu, e ela tinha um dela. Claro, era apenas uma brincadeira, né? Mas era uma brincadeira séria. Eu estava dizendo para Martinha, e juntos nós estávamos dizendo para Deus que, Senhor, nós não queremos errar. Mas eu queria que você imaginasse eu propondo os mesmos termos para o casamento. Eu queria que você imaginasse esses mesmos termos sendo colocados por mim para o casamento. O que você acha? Não foi assim. A Martinha está ali, graças a Deus. Quando eu pedi a Martinha em casamento, eu disse para ela: amor, eu não quero fazer um contrato com você. Eu quero fazer uma aliança. O contrato a gente pode reincidir. A aliança, ela tem caráter eterno. Eu não quero tentar com você. Nós vamos juntos com Deus lutar até o fim pela nossa aliança. Meus pais diziam assim, especialmente o meu pai falando comigo e com meu irmão, nós 2 homens, o meu irmão mais velho que eu, 2 anos. Minha irmã também ouviu isso dos nossos pais, mas era um papo de homem com homem. Ele falava assim: meu filho, você precisa definir muito bem para quem você vai dar o seu coração. Ele sempre disse, 3 decisões mais importantes da vida do ser humano. Quem vai ser senhor da sua vida pode ser você, né? Ou pode ser Deus. Quando você se torna o Senhor, saiba que o diabo está manipulando tudo isso, porque ele está controlando você por meio do seu próprio senhorio. Mas pode ser Jesus. Então essa era uma fala muito constante do meu pai. Ele dizia, você precisa definir qual é a sua vocação, para que Deus te criou. Na verdade, por trás dessa fala, meu pai estava dizendo o seguinte: como é que você vai abençoar o mundo? Porque Deus quer que você abençoe o mundo. E ele falava, e a terceira decisão, ela pode afetar as 2 primeiras. E ele dizia, é a pessoa para quem você vai fazer, com quem você vai fazer uma aliança, para quem você vai dar o seu coração. Imagina quanto
muito temor para decidir isso quando chegou o momento de decidir essa terceira decisão, porque meu pai falava, a terceira pode afetar as duas primeiras, pode afetar o teu relacionamento com Jesus, pode afetar o teu relacionamento com a tua profissão, com a tua vocação. E isso eu fui sendo inculcado desde cedo. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso fez com que nossa família, os 3 filhos, pensássemos bastante, orássemos bastante, mais do que isso, tomássemos essas 3 decisões com temor, com seriedade, com diligência. Nossos casamentos não são perfeitos, nem o meu, nem do meu irmão e nem da minha irmã, mas para a glória de Deus, nós 3 temos casamentos que já passaram de 25 anos. Para a glória de Deus, estamos todos amando mais do que no começo. Estamos melhorando cada vez mais. Deus está nos transformando pela aliança. Pela aliança, tem sido algo profundo. E eu creio que nossos jovens, nossos adolescentes, a nova geração, ela precisa desse temor para tomar as decisões. Porque não é brincadeira. E a falta de zelo sobre essas 3 questões da vida coloca a geração de hoje sob o risco de tomar essas decisões como se estivesse apenas trocando de roupa, né? Apenas brincando, fazendo escolhas como se elas não tivessem impactos de caráter eterno sobre suas emoções, sobre o seu futuro hoje, né? Mas tem muitos impactos. Por que essa série de mensagens, então? Porque as pessoas estão sinceramente erradas. Fala comigo, sinceramente erradas. Tomando decisões acerca da aliança de forma tão leviana. Porque as pessoas não têm considerado a profundidade do que é decidir sobre o casamento e sobre a aliança entre o homem e uma mulher. Estamos nessa série de mensagens porque a sociedade tem ditado padrões e valores como comuns e normais, que não são. E nós precisamos levantar a voz, levantar a bandeira, tocar a trombeta, para avisar que esse caminho já tem ferido a muitos e gerado dores a mais de uma geração. Por quê? Por que estamos nessa série? Porque o drama da desvalorização da aliança, o drama da desvalorização da aliança tem crescido de forma absurda, especialmente a partir da década de 50, os últimos 70 anos, 50, 60, 70 anos. De lá para cá, o aumento do divórcio e a opção por um contrato de casamento tem prevalecido. Se começa rapidamente e se termina mais rápido ainda. Impressionantemente como as decisões têm sido tomadas sem compromisso e imediatamente se vira as costas um para o outro e segue em frente com a vida ferida e marcada, levando pedaços um do outro. Mas Deus está acordando as famílias. Deixa eu te dar uma boa notícia, pesquisa, se você entrar, você pesquisar, você vai ver lá. O ano de 2022, o ano passado, foi melhor do que os últimos 4 anos. Melhoramos, o divórcio diminuiu 10% no Brasil, glória a Deus, glória a Deus. Depois de 2 anos terríveis de pandemia, onde houve muita quebra de família, não é? Houve, parece que um grito de Deus, e a nossa nação está acordando, e nós tivemos uma queda de 10% em 2022 em relação a 2021, 19, 20, 19, 18. E é por isso que nós precisamos continuar ensinando, mostrando, relembrando, apontando o caminho que Deus pensou para mim e para a sua família. E a pergunta então é: o que é a aliança? O que é? Eu quero definir dessa maneira, com o apoio de um material que mexeu muito comigo. É a camada que Deus fez conosco para proteger o nosso coração na relação com Ele. Você primeiro precisa entender a aliança na perspectiva dele para com você, dele para comigo. Depois nós vamos entrar nessa dimensão da aliança conjugal. Por quê? Porque esse caráter da aliança de Deus conosco, Ele trouxe para a relação do homem com uma mulher, a fim de que, ao fazerem a sua aliança com o outro, pudesse ser construída uma camada protetora para o coração de ambos pelo resto da vida. Então, queridos, a aliança é essa camada protetora do coração. Fala comigo, a aliança é a camada protetora
do coração. Vamos falar de novo, aliança é a camada protetora do coração. Então, se você está casado aí, fala para quem está do teu lado assim, fala isso, ó, a nossa aliança é a camada protetora do nosso coração. Vamos começar então pela nossa estrutura emocional. Veja bem, em primeiro lugar, a nossa estrutura emocional, ela precisa ser protegida. Ei, presta atenção, eu e você temos uma estrutura que representa as nossas emoções. Essa estrutura emocional é o nosso coração. Amém? Nosso centro de emoções, vontades, sentimentos, algo precisa preservar o nosso coração, algo precisa proteger o nosso coração, algo precisa acolhê-lo, envolvê-lo cuidadosamente, e esse algo é a aliança. Nosso casamento precisa de proteção, nosso coração precisa de proteção, porque ele é o centro das nossas emoções. Vladimir, um amigo muito querido, que foi parte dessa igreja, faleceu quando estava completando 25 anos de casados, fez uma viagem para a Normandia com a esposa, era um sonho, e lá, infelizmente, ele teve um infarto assim, fulminante, foi trágico, nossa igreja se envolveu com todo esse processo. Vladimir era um homem muito querido, muito amado, havia se convertido numa condição assim tão inesperada, porque ele era um cara que nem sequer cria em Deus, e ainda mais do que isso, criticava todo mundo que tivesse algum tipo de contato com a igreja, com Deus, e ele se converte. Ele é um cara enérgico, pensa, ele era o nosso líder do ministério Monte Aventura aqui. Nós fazíamos um monte de coisas, trilhas, canoim, e ele nos liderava para isso. O Vladimir um dia me chamou com a Martinha na casa deles, que eles haviam construído em Morungava, e ele então pega uma casinha de João de Barro, e ele nos entrega de presente aquela casinha de João de Barro. E ele diz assim, olha, isso aqui é o casamento de vocês. Vocês precisam proteger. Observem bem que só tem uma portinha, né? E vocês precisam vigiar para que o inimigo não venha e tal. E ele começa a ministrar no meu coração e da Martinha, ele era mais ou menos uns 10 anos a mais que nós. Ele começa a ministrar, nós éramos recém-casados naquele tempo. E ele fala ao nosso coração, nos encorajando sobre nossa família, sobre nós protegermos a nossa aliança, sobre nós protegermos o nosso casamento. E daqui a pouco ele vem e pega uma outra casinha de João de Barro, e ele diz assim, olha, eu vou entregar 2 para vocês. Eu achei estranho, na segunda casinha de João de Barro, tinha um buraco na parte de cima. E ele disse, está vendo isso aqui? Isso aqui foi o predador, que não conseguiu entrar pela frente. Ele encontrou um outro lugar e fez o buraco e ele adentrou. E ele diz, vocês precisam estar atentos todo o tempo, porque se ele não entrar pela porta da frente, ele vai tentar entrar por outro lado. Ei, presta atenção. Essa casinha é como se fosse a aliança que Deus nos deu para proteger a nossa unidade, o nosso coração, nosso centro das emoções. Agora, o predador, que é o inimigo, que a Bíblia chama do diabo, de Satanás, ele veio para matar, para roubar e para destruir a sua vida, a minha vida, a minha aliança com a Martinha, nossa aliança com nossas filhas, aliança entre pais e filhos, filhos e pais, marido e esposa, aliança entre amigos, aliança de uma comunidade de fé. O trabalho dele é exatamente romper alianças, quebrar alianças, invadir e mudar as coisas. Ele não se conforma e ele vai tentar encontrar espaços para invadir o teu lar, o teu relacionamento, fragilizar e colocar em risco a tua aliança. Na minha compreensão, humilde compreensão, foi isso que aconteceu com a aliança nos últimos 60, 70 anos. O predador invadiu os nossos lares. Converse com o seu avô, não é? Converse com quem ainda tem um avô vivo, uma avó viva, com a geração que está entre 70, 80, 90 anos, e você vai ouvir deles o seguinte, eles falarão sobre a transição desse processo da aliança. Se você sair daqui hoje para conversar com eles, com seus pais, se ele tem porventura essa idade, eles vão falar como eles enxergaram essa transição. Por quê? Porque naquele tempo deles, havia um senso, na década de 50, sobre aliança. Tinha clareza.
Era levado a sério. Quando alguém dizia que ia casar, quando alguém marcava, anunciava na sociedade um casamento, havia um temor tremendo. Porque havia uma clareza de que se constituiria uma família para o resto da vida. Amém, gente? Era assim a mentalidade. Mas eu percebo que o inimigo de Deus, ele vem etiquetando nossas famílias e alterando o valor do que não tem preço. É como se você chegasse numa loja para comprar uma aliança física, tá? Uma aliança física. Nós usamos 3 alianças. A do casamento, uma que nós fizemos de pureza sexual, e a outra que é a aliança nossa de 25 anos. Mas imagine que você entra numa loja para comprar uma aliança física caríssima, de material precioso, valiosíssimo, e você até conhece o tipo de material, você tem certeza que você está comprando algo valioso e de repente você pega na aliança e você olha e está lá etiquetado por R$100. Você iria desconfiar ou não iria? Iria desconfiar. Mas provavelmente você pensaria assim no final: bom, e se for verdade que é uma aliança mesmo de valor? Eu posso até ganhar com isso. E você compraria, desconfiado, mas compraria. Porém, deixa eu te falar, aquilo que você comprou por R$100, porque disseram que era só aquilo, mas que você sabe que tem valor, com o tempo você enjoa, você olha, com o tempo você se cansa, você não acha mais bonito, você olha para o lado e você acha mais bonito do lado, então você já não usa mais, você despreza e você descarta. Então alguém vai e encontra, descobre que na verdade encontrou algo de valor que era tão valioso que custaria toda a vida de uma pessoa para poder comprá-la. Para mim foi isso que Satanás conseguiu fazer na nossa sociedade. Ele etiquetou, ele barateou, ele desvalorizou o que tem valor impagável, imutável, a aliança entre um homem e uma mulher. E não era para ser assim. É por isso que nós precisamos resgatar o valor da aliança, porque a aliança tem uma força protetora que Deus colocou nela, colocada por Deus. Quando fazemos aliança, quando Deus faz uma aliança conosco, Ele está dizendo: eu vou proteger a nossa relação até o último dia da sua vida. Mas para entender um pouco melhor, eu quero que você entenda que a aliança conjugal, ela deriva da aliança divina. É a aliança de Deus que modela a aliança no casamento. E eu queria que você olhasse para esse segundo ponto. Que aliança é essa de Deus? Porque se eu fiz uma aliança com a Marta, se você fez uma aliança com o seu cônjuge, ou você está pretendendo fazer uma aliança, você precisa entender a aliança divina. Porque a aliança conjugal deriva dessa aliança. Ela modela a aliança divina, modela a aliança entre um homem e uma mulher. Então vamos olhar para isso. No Antigo Testamento, Gênesis 17, 7, Deus estabelecendo uma aliança com Abraão, Ele diz: estabelecerei a minha aliança como aliança eterna, entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Romanos 5, 8, Novo Testamento. Deus vai provar o seu amor conosco, fazendo uma aliança sem que mereçamos. Ele diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós, em que Cristo morreu em nosso favor, quando nós éramos ainda pecadores. Eu queria que você pudesse olhar para as características da aliança de Deus para conosco. Primeiro, ela é voluntária. A aliança é voluntária. Você não casou com a pessoa porque alguém botou a arma na cabeça sua, certo? Não. A aliança de Deus com você não foi forçada. Deus escolheu fazer uma aliança voluntária com você. Fala para a pessoa do lado aí: Deus chamou. Ele escolheu fazer uma aliança com você. Uma aliança de amor. Deus escolheu. Agora veja bem, Jeremias capítulo 32, 40 diz assim, o Senhor falando:
farei com vocês uma aliança. Perceba que é Deus quem escolhe. Segundo, uma aliança de Deus conosco, ela é consciente. Ele fala assim: farei com eles uma aliança, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um propósito e procedimento para que me temam para sempre, para o seu bem e para o bem dos seus filhos no futuro. Farei com eles uma aliança eterna, não deixarei de fazer-lhes o bem e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se afaste de mim. Eu me alegrarei fazendo-lhes o bem, eu os plantarei com firmeza nessa terra, com toda a minha fidelidade e dedicação. Então a aliança, fale comigo, é voluntária, é consciente. Em terceiro lugar, e aqui é o cerne da aliança divina, ela é unilateral. Observa a aliança que ele fez. Você percebe que não tem condição imposta? De que Deus faz toda a aliança, Ele decide fazer. Romanos capítulo 8, 5, versículo 8 deixa claro: Deus provou o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Então veja bem, que a base da aliança entre Deus e você não é eu e nem você. É quem? Ele. É Ele. É Cristo. A base da aliança. Por isso ela também é, além de voluntária, consciente, unilateral, ela é incondicional, porque ela tem a base no caráter de quem faz e não de com quem faz. Romanos 5:8, sendo nós ainda pecadores. Ele olhou para nós e diz: apesar de todos vocês, toda a humanidade, ser pecadora, eu vou fazer uma aliança com eles. Eu farei uma aliança com eles. Entenda então porque a aliança divina é um modelo para a aliança conjugal. Entenda, preste atenção. Porque é essa aliança divina que gera um ambiente, uma camada protetora, para que eu entre nessa relação com Deus. Preste atenção, eu entre na relação com Ele, com o meu coração tranquilo de que Ele não vai me abandonar apesar das minhas mazelas. Essa aliança de Deus, que é essa camada protetora da nossa relação, ela me garante que eu posso ser eu mesmo, que eu posso revelar para Deus as minhas mazelas, eu posso expor as minhas limitações, eu posso confessar os meus pecados, eu posso reconhecer minhas fragilidades para Deus, eu posso clamar por ajuda, eu posso admitir meus erros, eu posso denunciar minhas más intenções do coração com integridade e saber que ainda assim Deus continuará a sua aliança unilateral, incondicional, irrevogável, uma aliança eterna comigo. Ele não vai quebrá-la. Essa aliança de Deus, essa aliança é a camada que protege o meu relacionamento com Ele e o dele comigo. Deus não vai me abandonar. Deus não vai me rejeitar. Agora veja bem, nós quebramos a nossa aliança com Deus no meio do caminho, sim ou não? Quantos aqui podem admitir que já quebraram algumas vezes? Obrigado. Teve alguma mais íntegra aqui? Muitas. Quantos já quebraram muitas vezes? Agora veja bem, quebrar a minha aliança com Deus não faz com que Deus quebre a aliança dele comigo. Quebrar a minha aliança com Deus faz com que eu não desfrute das bênçãos plenas dessa aliança. Mas não faz com que Ele negue a aliança, com que Ele quebre a aliança, com que Ele abandone a aliança, com que Ele revogue a aliança, com que Ele negocie a aliança e muito mais que Ele desfaça essa aliança. Pergunto, já pisamos na bola? Sim. Já mentimos para Ele? Sim. Já erramos com Ele? Sim. Você pode dizer sim, viu? Já fez diferente do que gostaria de ter feito com Deus? Já o desobedeceu inconsciente ou deliberadamente? Já o negou como Pedro? Já o traiu como Judas? Já o abandonou como os discípulos lá quando Jesus foi para a cruz? Gente, já desacreditou como os discípulos no caminho de Emaús? O que é que nós não fizemos? Pergunto. O que Deus tem feito com essa aliança que Ele fez com você? Ele anulou? Ele desistiu? Ele quebrou? Ele revogou? Não.
Ele não desfez a aliança. Sabe por quê? Porque a base da aliança de Deus conosco é o caráter dele. Não é o seu desempenho. Não é o meu desempenho, não é a minha competência, nem as minhas ações ou as suas ações, sejam elas boas ou ruins. A base da aliança é o caráter de amor de um Deus que se entregou por mim. E aí basta a gente olhar à volta e perceber nas últimas 5 décadas a incidência dos graves problemas na vida dos filhos do divórcio. Eles não diminuíram, ao contrário, aumentaram ainda mais. E por que isso? Porque quando uma sociedade adota práticas que não estão alinhadas com princípios verdadeiros, a sociedade naturalmente se autodestruirá. Mas ouça aqui, graças a Deus que Jesus muda a nossa sorte. Amém? Amém. A Bíblia diz que Deus não nos trata segundo a nossa iniquidade. Quando Ele é convidado a entrar na nossa história, na nossa família, Ele interrompe o final infeliz. E Ele entra na nossa família, Ele refaz a rota e nos coloca no seu caminho de restauração. Talvez aqui tenhamos pessoas divorciadas, primeiro casamento, segundo, terceiro, presta atenção. Deus não te condena, Ele apenas está te chamando hoje para que você entre numa rota onde a aliança seja estabelecida com a pessoa que você está hoje. E que você agora possa viver nessa dimensão da aliança, protegendo o coração de ambos como Deus pensou. Então diz para a pessoa do teu lado aí, não desista não, Deus quer refazer a tua história, a tua aliança. Ei, Deus perdoa o nosso tempo de ignorância, amém, gente? Deus perdoa, nós erramos porque não tínhamos clareza, estávamos sinceramente errados. Por isso vamos ver a supremacia da aliança. Olha comigo a supremacia dessa aliança em terceiro lugar. A maioria das pessoas em 1950 mantinham valores embaixo do seu braço, no coração aqui. E uma desses valores era a aliança do casamento. Contudo, a gente ainda viva naquilo que é, vamos dizer, a cerimônia da aliança do casamento, a cerimônia do casamento hoje. Alguns aspectos da aliança, preste atenção, nós temos sim experimentado uma grande mudança com a troca desse conceito de aliança pelo contrato de casamento. Como já disse, nós vamos ter o casamento daqui a 6 semanas, coletivo, vários casais já estão avançando para essa aliança voluntária, essa aliança incondicional, consciente, unilateral e irrevogável. Agora, a supremacia da aliança consiste nisso tudo. Não há nada que substitua, preste atenção, na nossa sociedade hoje, e nunca houve a aliança. Nada. Nada que possa representá-la. Por quê? Porque ela tem base na aliança que Deus fez conosco, como já disse. E quando a gente vai estudar então essa base bíblica da aliança, e historicamente conhecendo e entendendo o mundo oriental, não o nosso mundo ocidental, mas o universo bíblico onde Deus estabelece isso, nós vamos encontrar 7 componentes que representam a supremacia desse compromisso chamado aliança em detrimento de qualquer outra coisa que você encontra na sociedade. Primeiro, é que essa promessa unilateral ela é feita com Deus. A aliança é feita na presença de Deus. Vou agora olhar para você e com você 7 componentes que representam essa aliança. A primeira é essa. Ela é feita na presença de Deus e as promessas, ouça bem, elas são unilaterais. Se você entende que a sua aliança ela é com Deus, você manterá a sua aliança até o... Quando eu e a Martinha começávamos a falar sobre o casamento, eu disse uma frase para a Martinha e nós fizemos um acordo. Eu disse para ela assim, Martinha, eu quero que você saiba que eu não vou te vigiar, que eu não vou ficar com ciúme, eu não vou ficar tenso, eu não vou ficar preocupado, eu não vou ficar desesperado, não vou ficar nada disso. E você não precisa ficar disso comigo também. Não precisa. Por quê? Porque a aliança que eu estou fazendo com você
ela primeiro é uma aliança com Deus. Você não precisa se preocupar se eu vou trair você ou não, porque essa aliança é minha com Deus. Ela não é com você, ela é mais profunda. Você entende o que é a camada protetora de uma aliança? É que quando você entende que você está fazendo ela com Deus, ela vai guardar a tua casa, ela vai proteger a tua casa. Você não precisa ficar tenso, você não precisa ficar desesperado, você não precisa ficar com medo, você não precisa ficar inseguro, porque existe algo que protege essa aliança. É a tua aliança com quem? Com Deus. É essa aliança. E ela é unilateral, ela não tem a ver com a Martinha vai cumprir ou não comigo. Ela é uma aliança que eu fiz com Deus, que ela fez com Deus, e que nós estamos batalhando diariamente para cumprir com Deus. Segundo termo dessa aliança aqui são os termos utilizados. Olha só. Esse componente onde os termos da aliança, eles eram especificados, incluindo a duração e a abrangência do compromisso. Por isso que a gente diz assim, até que a morte nos separe. São os termos dessa aliança. Você está dizendo, é abrangência na saúde, na doença, na tristeza, na alegria. E a gente vai falando aquela promessa, mas isso já caiu, né? Isso já caiu. Eu continuo, realizo os casamentos há 27 anos, né? Então eu não sei mais quantos casamentos já fiz. Domingo que vem a gente realiza um casamento também. Então, mesmo a gente convidando para personalizar a aliança, né? Cada um faz com o outro, eu peço que escrevam, eu continuo levando os votos históricos tradicionais. Eu continuo. Com a intenção de ajudar os noivos a compreenderem que eles estão fazendo uma declaração diante de um universo, e eu quero que você entenda, onde Deus está presente. Onde Deus está presente. Então eu me comprometo com a pessoa que eu quero fazer aliança, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, até que a morte nos separe. É um compromisso unilateral de um parceiro para o outro, diante de, sob quaisquer circunstâncias, até que ele, ou ela, ou eu, morramos. Terceiro aspecto dessa aliança, componente, era a troca de presentes. Olha que interessante, no mundo bíblico e oriental eram trocados 4 presentes de alto valor, como sinal da sinceridade da aliança estabelecida com a outra pessoa diante de Deus e do seu parceiro. O primeiro presente dava-se uma capa, ou dava-se a manta que você tinha. E era algo de muito valor. Sabe o que significava? Simbolizava dar a ele todos os benefícios que você tem. A herança da minha tribo, agora passa a ser tua também. Simbolizava uma espécie de autoridade, pertencimento e identidade familiar. Você agora faz parte disso. Eu agora faço parte da sua. Nós agora somos uma família. Segundo presente, o homem depositava os seus cinturões com as armas. Uau! Representava, sabe o quê? A aliança da proteção. Eu lhe dou toda a minha força para defender você até a morte. Seus inimigos são os meus inimigos agora. E além disso, eu jamais usarei essas armas contra você. Jamais usarei contra você. Eu não me defenderei de você, antes me colocarei vulnerável e sem defesa diante de você. É quando a gente se despe, corpo, alma, diante da pessoa. E diz, eu sei que ele não vai me atacar. Eu sei que ela não vai me atacar. É isso que representa. Terceiro presente, seus nomes. A partir daquela aliança, os parceiros seriam conhecidos pelo menos por uma parte do nome do outro. O nome tinha o poder de procuração. Dava ao outro o poder de usar o seu nome em todas as suas relações e transações. Então, essa aqui é a senhora evangelista. Apresento a vocês. Mas o quarto presente era o sangue. A vida do corpo
ela está no sangue, gente. Uma aliança misturaria os sangues. Jesus, em João capítulo 6, refere-se a eu e você bebermos do seu sangue, comermos da sua carne. Ele está fazendo uma referência de que quem fizesse isso receberia dele a própria vida dele. Quando o homem derrama o seu próprio sangue, ou no caso dos hebreus, né, de um animal, ele estava dizendo para outra pessoa o seguinte: eu estou disposto a dar a minha vida por você, quero unir-me a você de tal forma que me torne parte da essência do seu ser e tenha a sua vida em mim. Hoje nós cristãos não fazemos pactos de sangue, porque nós entendemos que o sangue de Cristo já é quem define essa aliança. Por isso que a gente diz assim: case-se com alguém que reconheça o poder do sangue de Cristo na sua vida, porque Deus vai uni-los ao sangue de Cristo juntos, e vocês batalharão juntos essa batalha. Quinto lugar, as testemunhas, os votos. Quarto lugar, os votos. Os votos eram de fidelidade, eram vistos como sagrados. Preste atenção, porque havia uma deidade ali, e no nosso caso cremos o próprio Deus vivo presente ali. Ele estava ali vendo os votos e o compromisso que estava sendo feito até a morte, por serem sagrados e unilaterais, derramadas ali, traziam juntos, presta atenção, as bênçãos que seriam derramadas pela fidelidade dessa aliança, mas também pronunciavam as maldições que sobreviriam sobre aquele que quebrasse essa aliança. Quinto lugar, as testemunhas. No sistema de aliança bíblico, as testemunhas estavam ali para alegremente testemunhar exclusivamente daqueles votos e os termos que estavam sendo efetuados naquela aliança. Diferentemente de hoje, cuja preocupação maior das testemunhas, em muitos casos, não de forma universal, tem sido proteger o interesse de cada um. Mas eu gosto de Malaquias capítulo 2:14, a gente não pode perder essa perspectiva, preste atenção. Malaquias 2:14 deixa bem claro que a principal testemunha vai estar lá no seu casamento e no meu. Diz assim: e vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, porque você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Deus está lá na nossa aliança como a principal testemunha. Em sexto lugar, havia uma aliança visível. Não era essa aqui, era o filactério. Expressão do invisível, aquela troca de filactérios que era carregado no braço, na testa ou ao redor do pescoço, como uma espécie de amuleto. Aquele filactério era um sinal visível de que aquela pessoa havia feito uma aliança de caráter eterno com o próprio Deus e com outra pessoa. Por sétimo lugar, havia uma celebração de uma refeição entre eles, a família e os amigos. Sempre depois da aliança, como símbolo de hospitalidade, havia aquela festa, né? Simbolizava a hospitalidade, a afeição, eles se sentavam e eles faziam aquilo juntos, simbolizando o que seria a vida deles dali para frente. Eles, Deus, família e amigos. Eles compartilhariam a vida juntos com outros. É aquilo que eu sempre digo numa aliança. Eu e Martinha, nossa família, ela precisa aprender a ter vida privada, mas vida o quê? Pública, coletiva. Um relacionamento saudável caminha nas duas vias. Às vezes há um exagero na vida privada que ninguém consegue entrar. Às vezes só há vida pública e não há vida privada entre marido e esposa e filhos. E isso é saudável. Isso aqui é um simbolismo. Então veja esse quadro. Eu queria que você olhasse a diferença então que há entre uma aliança e o contrato, esse quadro que vai aparecer. Não necessariamente eles vão aparecer na cerimônia do casamento, mas veja bem, na essência, no caráter, na fundação espiritual, está por trás a diferença entre uma aliança e um contrato. A aliança, portanto, é unilateral, incondicional, irrevogável e indissolúvel. E o contrato é o quê? Bilateral. Bilateral. Vamos lá? Cláusula 8ª.
a anulação. O não cumprimento das cláusulas acima provoca automaticamente a rescisão desse contrato. Deixa eu falar para você. Escuta o que eu vou te dizer. Há uma supremacia, uma superioridade, uma primazia, uma grandeza maior que todas as outras formas. Há uma prevalecência, uma preponderância na aliança divina, em detrimento de qualquer outra coisa que o ser humano criou ou inventou, ainda que tenha tornado legal. Por isso que eu digo que na vida cristã a gente vai ter que tomar decisões. Se a gente vai acordar com Deus ou a gente vai acordar com o que a sociedade está dizendo que é normal e é comum. Eu gostaria de concluir dizendo o seguinte: o resultado dessa troca de valores tem sido devastador para a família e para a sociedade. Talvez você esteja hoje aqui sentindo dores disso, mas eu quero dizer para você que o Senhor perdoa você. Amém? O Senhor nos perdoa. Ele nos perdoa. Mas Ele nos dá uma nova oportunidade. Você está aqui hoje ouvindo essa palavra porque Ele quer que você recomece pelo caminho da restauração, que vai te levar a desfrutar das bênçãos que Deus tem. Nós temos uma geração, gente, hoje de pessoas crescendo sem nenhum senso de continuidade de nada, muito menos da família. Vamos tentar, se der Deus, senão a gente já começa. Não é para ser assim. Fala comigo, não é para ser assim. Então a gente tem gente nos consultórios chorando de dor, gente entupida de remédio, cara. A gente recebe aqui, nós temos aqui a nossa Universidade da Família. As pessoas vão entrando nos cursos, mais de 15 cursos voltados para a família aqui. As pessoas vão entrando, a gente começa a ver a dor, o coração. Não precisa ser assim. Não é para ser assim. Não podemos viver como se tudo fosse temporário, como se não tivesse estabilidade nem compromisso com nada. Deixa eu falar uma coisa. Imagina você comprando uma casa, e depois de alguns meses, aquela casa sendo roubada e tomada de você por alguém que chegou e achou que tinha direito de roubar. Quando a gente destrói uma aliança, é isso que a gente está fazendo com o outro. Nós estamos roubando sonhos. Nós estamos roubando sonhos e projetos que a pessoa entrou nela achando que aquilo era para o resto da vida. E junto com isso vem os filhos. Você acha mesmo que a gente deve continuar achando que isso é normal? Que tudo bem? Não. Nós precisamos voltar a viver na perspectiva divina. Deixa eu dizer qual é a perspectiva divina. A Bíblia diz assim: tudo que Deus faz dura para... Fala comigo, tudo o que Deus faz dura para sempre. Ei, você acha que eu e Martina nesses 26 anos foi só love, love, love? Meu Deus do céu. Como a Martinha precisou botar os joelhos no chão e dizer: meu Deus, transforma o teste, esse cabeção aí, essa cabeça dura. Você não tem noção no início do casamento como eu era duro de coração. Você não tem noção quando ela chorava e eu ficava frio. E Deus falava: vai lá, você errou, precisa pedir perdão. Eu falei: eu não vou. Você não tem noção, se essa mulher não tivesse botado os joelhos no chão e dito assim: eu vou sustentar a aliança que eu fiz contigo, Deus, até o fim, eu não estaria hoje aqui transformado. Ei, mulheres, você não tem noção do poder dos teus joelhos e quando você clama a Deus pelo teu marido, o milagre que Ele pode fazer. Agora deixa eu falar, não era só eu que era ruim lá em casa não. Essa lindona aí, ó, levanta aí, Martinho, tem gente que não te conhece, por favor. Essa belezura linda aí. Deixa eu te falar. Russinha difícil, gente.
E ainda era feminista, ela era feminista. Estou denunciando aqui, ela já falou isso várias vezes. Feminista. Não, que negócio de submissão a marido, não, de jeito nenhum. Vai ter que comer muito osso para eu me submeter, hein? Ela não falava, mas eu via nos olhos dela, falava uma coisa, eu virava os olhos. Chorei muito, me ajoelhei muitas vezes e disse, eu não vou aguentar. E ele falava assim, você fez uma aliança comigo, do jeito que eu não desisto de você, Décio. Você vai amá-la até o fim, porque essa aliança vai proteger. E dentro dela eu vou fazer milagres. Ninguém pode fazer, mas eu posso. Passaram-se 26 anos, eu posso te dizer, eu estou ficando mais bonitão e ela está mais linda, por dentro e por fora. Não, esses dias eu peguei, mostraram uma foto minha, o Sandro Becker, que me conheceu em 2000. Falei, Décio, melhorou bastante, hein? Gente do céu, de verdade, Deus tem feito algo dentro de nós. Dentro de nós. Nossas filhas estão lá, são testemunhas disso. Lá em casa, nessa cerca de aliança que protege, não existe perfeição, mas existe um Deus perfeito nos ensinando a nos perdoarmos diariamente. Entendeu? A olhar para o outro e dizer, não, eu sei que você é imperfeito, eu sou, mas Cristo foi à cruz por causa disso. Semana eu chamei a Laira e disse para ela e para a Radassa, filhas, você e a sua irmã precisam saber que nunca o papai e a mamãe deixarão de dar a vida por vocês, porque nós temos uma aliança de caráter irrevogável, eterna com você. E diz tudo isso aqui para elas. A aliança, ela é essa camada protetora do coração, amém? E aí, sabe o que acontece? A Marta pode chegar para mim e pode confessar pecados, porque ela sabe que a nossa aliança, ela é uma camada inquebrável, onde a gente pode confessar as coisas um para o outro, e que nós não vamos quebrá-la, abandonar, anular essa aliança, porque nós estamos protegidos por essa aliança que foi feita entre nós e Deus. Sabe? Ei, olha para cá. Temos desconsagrado o que foi criado para ser sagrado, com uma aliança do casamento. E a sociedade está tentando consagrar o que é profano. Entenda isso. A sociedade quase toda foi colocada em fervura numa chaleira social, como o sapo é colocado na chaleira. E a estratégia, ela não é aleatória não. A estratégia, ela é maquinada, é bem executada pelo reino das trevas, modificando os valores bem devagar, de forma, querido, que ninguém perceba. É como se estivesse aumentando o fogo devagarinho, vagarosamente. E a verdade, querido, é que estamos sentindo agora, depois de 50, 60, 70 anos, os danos desse fogo. É ou não é, gente? Mas deixa eu te dizer, ainda há tempo para pular da chaleira. Fala para quem está do teu lado aí, dá tempo de pular da chaleira. Você quer? O que Deus está falando com você hoje aqui sobre aliança? Ajusta o que você tem, querido. Sai de cima do muro. Seu casamento, ele precisa ser o reflexo dessa aliança divina. Todo mundo entendeu o que Deus falou aqui hoje? Todo mundo está entendendo? Só olha para a pessoa do seu lado e diz assim, se você está com o seu cônjuge, vou falar para Marta, não importa o que acontecer na sua vida e na minha vida, eu estarei até o último dia da minha vida com você. Você sabe que quando a gente está no pré-nupcial, tem um questionário lá no nosso pré-nupcial. Por muitos anos a gente usa esse questionário. E tem lá uma parte assim, o que é o sexo para você? Aí o noivo responde de um lado, responde do outro. Aí a gente vem com outra pergunta: o que é o sexo sem amor?
Aí a pessoa responde lá, o marido responde. Depois, no pré-nupcial, a gente senta e vai ouvir as respostas de ambos sobre o aspecto do sexo. E tem uma terceira pergunta, que é a seguinte: o que é o amor sem o sexo? E essa terceira pergunta, ela tem a ver, sabe com o quê? Com o fato de que, por vezes, no casamento, acontece algo com o cônjuge de ordem física, é um acidente, é alguma coisa que não há mais condições de ter relação sexual. E aquela pergunta está lá para a gente abordar isso. O que é o amor sem o sexo? Porque às vezes, muitas vezes, isso acontece na história de pessoas. Um fica limitado, às vezes é uma situação de uma doença que limita. Sabe o que a gente tem que aprender? Olhar para a aliança divina. Porque a condição do outro não é o que define a minha aliança com ela. Porque a aliança que eu fiz é até o último dia. E é tão lindo quando você encontra situações assim, certo? Onde você vê aquela pessoa que já tinha 20 anos, 30 anos, e acontece algo que muda a condição deles, falando do ponto de vista sexual. E você vê aquele marido amando aquela mulher de uma maneira extraordinária. Quase sempre, homens, escuta. Quase sempre você vai encontrar mulheres amando homens nessa condição até o fim e homens abandonando mulheres nessa condição, infelizmente. Mas é tão poderoso, desculpa falar aqui, mulheres, porque eu já acho que vocês são predispostas a esse tipo de amor. Eu acho que não existe um amor na terra que parece tanto com o amor de Deus como das mulheres, as mães, certo? É como eu vejo vocês, é como eu vejo. Mas nós homens não, nós somos tão egoístas, tão egoístas. E é tão lindo quando você encontra um homem. E recentemente eu passei por essa situação. Aquele homem cuidando daquela mulher. Aquele homem cuidando daquela mulher, que ele tinha uma vida sexual ativa tremenda e aconteceu uma tragédia. E agora de cadeira de roda, aquele homem cuidando dela. Eu falei assim, é isso. Sabe o que você vê? Você vê a glória da aliança de Deus ali presente. É alguém que entendeu, não, eu fiz uma aliança com Deus, não tem a ver com outro, não. Às vezes é uma infidelidade conjugal que aconteceu. Deixa eu te dizer, a base da aliança não é para te dar legalidade para você ser um leviano, não. Do contrário, você tem temor a Deus, mas nós vamos falhar. E por vezes a tragédia da falha, ela traz dor tremenda. Às vezes é uma infidelidade. Muitos de vocês chegaram aqui a Cristo vivendo uma vida sem Cristo antes, provavelmente fizeram tanta besteira. Eu fiz antes de Cristo. E a gente tem que reparar essas coisas. Você que está nessa nova aliança agora, entenda. Libera a graça e o perdão de Deus para essa pessoa. Se perdoe. Talvez o pecado dele não é o seu, o dela não é o seu. Mas deixa eu dizer, o que importa é que o Senhor estará lá para derramar a graça do perdão sobre vocês dois. Amém? E aí nós nos aliançamos agora em Cristo. Não, peraí, nós temos uma aliança. Reafirme essa aliança, refaça a aliança. Hoje você precisa sair daqui refazendo uma aliança. A minha pergunta é: a que você se comprometeu no dia do seu casamento? Foi a uma aliança ou um contrato? Você reconhece o seu casamento mais como uma aliança ou como um contrato? Sabe o que eu acho mais lindo? É que essa aliança vai me ensinar que quando eu a mantenho, Deus abençoa até as próximas gerações. Gênesis 17:7 diz assim: estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e seus futuros descendentes. A aliança, portanto, é a camada protetora do coração. Foi Deus quem fez assim. Quando a camada de proteção ela está presente por meio da aliança entre duas pessoas, o outro cônjuge, presta atenção, não precisa criar uma cerca protetora ao redor do coração dela, não, porque sabe que a aliança vai proteger o coração. Sabe o que significa isso? Que o erro não mudará a aliança. Amém, gente? O medo não dirigirá a relação, nem a ameaça.
porque há uma aliança. E porque o perdão e a graça e o recomeço fazem parte dessa aliança. Todo esforço divino é o de promover, através das alianças conosco, meios de reconciliação de tudo quanto o pecado rompeu, quebrou, destruiu e estragou. Essa é a supremacia da aliança. A nossa aliança com o nosso cônjuge, com base nessa aliança suprema de Deus, permite que tudo quanto o pecado feriu em nós, machucou entre nós, estragou no nosso casamento, seja restaurado e seja reconciliado pelo poder dessa aliança. A aliança é a camada protetora do coração, nos permitindo então o quê? Confessar, nos arrepender e nos reconciliar com Deus e com o nosso cônjuge. Até, fala comigo, até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. Amém? Se nós entendermos isso, você quer saber o que vai acontecer nas ruas da cidade? Você quer saber o que vai acontecer nos teus vizinhos que estão com casamentos quebrados? Os teus amigos que estão aí desesperados? Eles vão começar a olhar para você e dizer: o que tem de diferente na tua família? Você vai dizer para ele: não sou eu nem ela, é uma aliança com Deus. Amém? Não é mérito nosso, gente. Só dá certo por causa do poder de Deus entre nós. Porque eu me quebrei diante de Deus, que a Marta se quebrou diante de Deus, nos humilhamos diante dele, temos nos humilhado todo dia. Para quê? Para que as pessoas olhem e vejam não o texto de Martinha, mas vejam a glória da aliança entre nós. Está pronto para isso? Às vezes vai doer, às vezes você vai ter que engolir os teus direitos, hein? Você está entendendo? Mas por causa dele, e tudo para a glória dele, vai valer a pena. Vai valer a pena. Você recebeu o copo, amém? Cálice. Queria te convidar a pegar esse cálice. Se você não recebeu o pão e o cálice, levanta a mão por gentileza. Ó, lá tem alguém lá atrás. Pode levantar a sua mão, alguém vai chegar. Pode ficar com a mão levantada, por favor. Aqui, ó. Vai chegar para vocês aí, está chegando. Fica com a mão levantada só um pouquinho mais, que vai chegar aí alguém para servir você. Eu queria que você pudesse abrir a tampinha e pudesse abrir primeiro o pãozinho que está nessa tampinha assim. Abre, por favor, abre. Amém. Bendito seja o nome de Jesus. Nós vamos ceiar. Nada melhor do que celebrar a morte de Jesus, pensando exatamente na aliança dele conosco. Eu queria que você pudesse pegar o pão e dissesse assim: Senhor Jesus, obrigado, porque a tua aliança comigo, ela é voluntária, ela é intencional, ela é irrevogável, ela é eterna. Oh Deus, nós agradecemos nessa manhã, Senhor, porque quando fostes àquela cruz, Jesus Cristo, entregando a sua própria vida por nós, o Senhor estava nos amando antes mesmo de nós nascermos. A tua palavra diz que o Senhor nos amou sendo nós ainda pecadores. É uma aliança incondicional. A base dessa aliança não é nosso desempenho, não é o meu acerto, não são nossos acertos, mas é o caráter do Senhor Jesus que fez essa aliança conosco. Nós agradecemos, Deus, por tão grande amor.
Nós te pedimos perdão, Senhor, porque tantas vezes nós quebramos essa aliança, mas porque essa aliança ela é unilateral. Ela é quem tem nos mantido vivos pela tua misericórdia. Nós te agradecemos por tão grande amor com que o Senhor nos amou e continua a nos amar, apesar de nós. Em nome de Jesus. Amém. Convido você a comer do pão. Abre agora o teu suquinho de uva aí, teu cálice. A palavra de Deus diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e deu graças, como fizemos. E tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança de meu sangue. Ele fala: façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Queria fazer algo diferente hoje. Eu queria que você pudesse pegar esse cálice, que representa a morte que ofereceu vida. Fala comigo: a morte de Jesus, que ofereceu vida. E entendesse que ao ceiar nessa manhã, nós somos convidados a uma morte que possa oferecer vida àqueles que estão ao nosso redor. Você quer fazer essa aliança com Deus? Diz: Senhor, eu estou disposto. Fala isso: eu estou disposto a morrer, a dar a minha vida, para que aqueles que estão à minha volta possam receber vida. Quero fazer isso, Senhor, no poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Convido você a beber do cálice. Quero terminar esta minha palavra com o texto de Josué, capítulo 21, versículo 45. Josué 21, 45. Olha o que diz. Olha que lindo isso, gente. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas o quê? Falhou. Todas se cumpriram. Preste atenção aqui hoje. É esse tipo de DNA, o DNA de um homem e de uma mulher de Deus. Amém? No casamento, nos negócios. Amém, gente? Por onde a gente andar nessa cidade, quando um homem e uma mulher de Deus fazem uma promessa, assim como Deus, nós vamos pagar o preço até o último dia da nossa vida para cumpri-la. Para cumpri-la. Eu não posso sair daqui hoje sem dar oportunidade nessa manhã de pessoas que estão aqui e que queiram entregar a sua vida a Jesus. Vou pedir para a banda nossa já se posicionar com essa canção que fala sobre aliança e promessa. Mas eu queria que você pudesse fechar os olhos. Eu quero orar com você que está aqui hoje, que veio amigo, convidada, e que entendeu que há um poder na aliança de Deus, e que ela é como esse círculo que nos protege, e quando nós entregamos a nossa vida a Ele, passamos a viver dentro desta aliança. Nós estamos protegidos do mal, e nós podemos nos apresentar a Ele
com todos os nossos pecados e dizer: Senhor, me perdoa. Se você está aqui hoje, veio pela primeira vez, ou já tem vindo, mas ainda não fez uma aliança com Deus, hoje Ele quer fazer com você uma aliança. Do lado dele é voluntário, é intencional, mas você também precisa querer. Precisa ser voluntário do seu coração e precisa ser intencional. E eu te convido hoje a esse passo de fé, a entregar a sua vida a Jesus, a fazer uma aliança com Ele, sabendo que tem caráter eterno. Deus jamais vai abandonar você, independente dos seus acertos, dos seus erros. Ele vai tomar a sua vida por filho, vai envolver você, vai trazer para perto e Ele vai guiar a sua vida. Se você quer isso, faz uma oração, diga assim: Senhor Jesus, fala com fé isso, diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Hoje, eu escolho fazer uma aliança voluntária, intencional, consciente. E do meu lado também, Senhor, uma aliança eterna contigo. Perdoa os meus pecados, Jesus, e me recebe hoje como filho, me recebe hoje como filha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.